Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. O programa de hoje, dando sequência, na verdade, à entrevista com os pré-candidatos a presidente da OAB Subseccional de Mossoró. Temos a honra de ter nos estúdios aqui a doutora Vânia Furtado. Vamos conhecer a sua pessoa, no caso, sua trajetória jurídica e também, bem como a sua chamada para pré-candidato a presidente da OAB Subseccional de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito aqui nos estúdios, doutora Vânia Furtado, ela que é pré-candidata a presidente da OAB Subseccional de Mossoró. Doutora Vânia Furtado, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Olá, Nazil. É um prazer estar aqui, uma alegria, né? Um programa que eu já assistia nos bancos da faculdade. Vários alunos me mostravam, além dos professores, né, que participaram aqui, professor Glauber, professor Ítalo, professor Enara, que a gente assistia os programas e os alunos tinham essa vontade de discutir sobre as coisas que eram discutidas aqui, né? Então, é uma honra e um prazer e uma alegria estar aqui, finalmente. Doutora Vânia Furtado prestou um serviço excelente aqui na nossa comunidade jurídica de Mossoró, à frente do Departamento de Direito da UNP. No momento ela está apenas advogando, está militando, doutora Vânia. E eu quero, no primeiro bloco, nós vamos conhecer a sua pessoa, a sua trajetória de vida, até chegar, no caso, de aceitar o desafio de presidente da OAB Subseccional de Mossoró. No caso, doutora Vânia, a sua formação jurídica foi aonde? Eu sou egressa da UNP de Natal, né? Me formei lá há 19 anos, né? Foi em 2002, então há 19 anos que eu sou advogada, né? Na época que a gente, quando o senhor falou assim, apenas advogando, apenas é forte, viu? Porque na área jurídica a gente tem um leque de possibilidades, né? Se a gente, quando se forma em bacharel em Direito, a gente tem um leque de possibilidades e se exige bastante do advogado, né? Várias características, né, aptidões dos advogados em geral, e é comum que a gente exerça várias funções em estando advogado, né? E foi isso que a gente sempre trabalhou nesse sentido, né? E quando eu fui advogar, né, que 2 meses já recebi a carteira, já iniciei a advocacia. Realmente me encantei pela advocacia, né? Porque eu também fui professora, né, de processo civil, e a gente sendo professor, a gente vê o processo ali estático, parado. Mas quando a gente começa a advogar, né, que é justamente ele se movimentando, é outra realidade, é outra emoção, é muito difícil você encontrar alguém que exerça a advocacia e não se apaixone por ela. Por outras questões, eventualmente, tem que sair, né? Por uma questão de estabilidade financeira, né, que vão para os concursos públicos, né, para outras atividades, mas o usual é que a gente se apaixone por essa atividade, né, essa profissão tão bonita que é de defender o direito de alguém, né, de defender alguém, de proteger alguém. É isso que o advogado faz, é isso que a maioria das pessoas, quando começa a fazer, percebe que não é só um retorno financeiro que vem, é um retorno realmente de satisfação pessoal. Doutora Vânia, nós falamos, no caso, o serviço que a senhora tem prestado na orientação ali da comunidade, no caso de direito ali da UNP. Como essa sua trajetória lá, esse tempo que a senhora passou lá, serviu para o seu engrandecimento, seja como advogada, seja como pessoa, essa sensibilidade, teve um feedback proveitoso? Nossa, eu acho que foi uma das coisas melhores que eu tive na minha vida, foi a oportunidade de conhecer gente, né? Eu acho que toda universidade traz isso. Toda universidade é viva, né? Toda universidade você, ao tempo todo, coisas novas, em contato com pessoas diferentes, pessoas dos mais diversos identidades, né? E realidades. Então, eu trabalhei na UNP durante foram 15 anos lá, né? 12 anos foram exercendo realmente o magistério lá, né? Então, fui professora lá na UNP,
de diversas disciplinas, né? Vai de processo, direito de cidadania, processo civil, execução, recurso, conhecimento, direito das sucessões, direito do consumidor. Fui professora da UERN também, né? Da FAD, mas na UNP eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? De conhecer muita gente, muitas realidades. Na prática jurídica, que era uma das meus xodós, né? Minha paixão, prática jurídica. Fiquei lá no acompanhamento processual, nas audiências. Né? Foi uma experiência ímpar, principalmente na questão de gestão. Né? Na época, eu fui coordenadora do curso de Direito por 2 vezes, né? Que foi a primeira vez que eu fui, só que com as diversas atribuições, porque eu também estive procuradora-geral no mesmo período que Procuradoria-Geral do município de Mossoró, né? Então, ficou um pouco difícil. Estava fazendo também um mestrado na UERN, né, em Educação e em Ciências Sociais, então ficou um pouco tumultuado e eu pedi para sair da coordenação do curso de Direito. Né? E depois, né, recebi novo convite para retornar e aceitei mais uma vez um desafio. Eu já senti a diferença, sabe, doutor Nazil? Quando a gente exerce uma função, né, e aprende lá, e depois a gente amadurece, e a gente volta novamente àquele mesmo local, e a gente vê tudo com outros olhos, sabe? Com olhos mais amadurecidos, com olhos... Então, a experiência que eu tive lá de gestão, né, de liderar pessoas, de resolver conflitos, foi uma coisa ímpar, né, que eu nunca esperei passar, e hoje eu penso que é com tranquilidade que a gestão funciona, liderar pessoas, né? A questão, antes a gente viu uma liderança autoritária antigamente, né? A liderança autoritária que é aquela que a gente impõe, que dá ordem, né? E depois a gente percebe que a liderança realmente que funciona é a liderança realmente servidora. Né? A liderança que você está ali para, né, de igual para igual a todos, não é essa história de, mas você é chefe. Porque eu sou chefe não significa que eu tenha que determinar nada. A gente pode chegar, né? Quando uma pessoa é profissional mesmo, a pessoa sabe suas atribuições, sabe aonde deve ir, como deve ir. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz só conversar, dialogar, né, sobre isso. Né? Então, foi uma experiência muito positiva, né, na gestão de pessoas, né, de projetos, que eu tive na Universidade de Potiguar. Né? Sendo uma orientadora, eu tive mais de 300 orientadores, né, orientandos, melhor dizendo. Então, foi uma experiência científica também muito boa, formação de diversos advogados, a maioria dos advogados que estão aí, eu conheço, foram meus alunos, né, passaram por mim, e a gente fica numa alegria imensa de reencontrá-los agora, sabe? Com sucesso, com profissionalismo, eu poderia até dizer com nobreza, sabe, doutor? É isso que eu tenho visto nesses alunos, né? Ex-alunos que eu tenho encontrado hoje, colegas de profissão, eu me sinto extremamente orgulhosa, né, de saber que fiz parte disso, que eles confiaram no nosso trabalho. Então, é uma experiência ímpar, ser professor, ser coordenador de curso, né, ser advogado da prática jurídica. Então, foram 15 anos muito felizes dentro da universidade, né, de muito aprendizado também. Doutora Vânia, sobre especificamente agora, sobre a pré-candidatura, elas vão ser formalizadas no mês de outubro, o pleito, salvo engano, no mês de novembro. Como se deu assim, a chamada de tão grande desafio? Partir dos colegas que lhe cercam, partir de Vossa Excelência, como se deu esse desafio? Interessante essa palavra que você usou agora, chamado, né? Porque foi assim mesmo que aconteceu, né? Foi um chamado. Esse período da pandemia, doutor Nazil, foi bastante difícil, né? Difícil, eu acho que todo ser humano que está no globo terrestre sofreu, de alguma forma, algum impacto. Se na sua família ninguém adoeceu, se você não perdeu ninguém, realmente você agradeça, né? Você é um abençoado. E todos que estamos agora, né? A pandemia ainda não acabou, não se encerrou ainda. Nós estamos ainda sofrendo os reflexos dela, de maneira ainda... E não sei nem por quantos anos iremos passar por isso. Mas, durante esse período da pandemia, nós ficamos todos isolados, né? Em casa, né? E tínhamos que pensar em algumas estratégias. Nós que somos profissionais liberais, né? A minha estratégia foi ir para as redes sociais, né? Comecei nas redes sociais, fazendo um trabalho educativo, né? De colocar informações. E, a partir daí, né, pelo fato de ter sido professora, conhecer muitos advogados, vários entraram em contato comigo, falando sobre as dificuldades, né? Fui fazer um ensino superior porque esperava mudar de vida, melhorar a vida da minha família, a minha inclusive, mas estou tendo que fechar o escritório, né? Não tenho condições mais de bancar, é o que eu escutava, né, de forma recorrente nas redes sociais.
pedindo parceria, e a gente fez parceria, está fazendo até hoje, parceria com os vários colegas advogados, né? E teve até advogados que entraram em contato dizendo que a dificuldade era tão grande, né, que não tinham condições de pagar alimentos para os seus filhos, sabe? Botar comida na mesa. Então, isso para mim foi muito impactante, sabe, doutor Nazil? Foi bastante impactante. Eu não posso negar que sou privilegiada, sou um advogado, uma profissional privilegiada, tenho meu escritório físico, tenho minha clientela, né? Conheço realmente muita gente, mas sofri impacto sim. E fui, né? Minha família, por exemplo, todos tiveram Covid, foram internados, eu não tive, né? Mas foi um momento muito difícil, né? E eu acho que toda crise a gente pode sair dela de duas formas. Da maneira que a gente entrou, ou seja, serviu de nada, ou você pode sair melhorado, mais forte, transformado, né? Então, nesse período de pandemia, diante dessas circunstâncias que foram colocadas, eu acho que eu comecei a refletir, comecei a entender que eu preciso, qual é o mundo que eu quero, qual as coisas que eu posso fazer para melhorar o mundo à minha volta, né? Foram essas... E eu comecei a conversar com várias pessoas que eu entendo que me representavam enquanto advogada, né? E comecei a perguntar, olha, esse ano vai ter as eleições da OAB, né? Você me representa e eu gostaria de apoiá-lo ou apoiá-la para as eleições da OAB, porque eu já conheço suas ideias e tal, e gostaria de que você fosse para o pleito e eu gostaria de apoiá-lo. E as pessoas, né, por algum motivo, devolviam na seguinte forma: olha, para essa gestão, infelizmente, eu não tenho como participar porque a pandemia me afetou de tal maneira, porque eu estou com um projeto X e Y, né? Então, eu justificava nesse sentido e diziam assim, mas por que não você? Por que não você? E eu disse, bem, porque a minha ideia é apoiar alguém, né? A minha ideia é apoiar alguém. Eu não sei se eu tenho apoio de volta, eu sei que eu apoio você, né? Eu não sei se você me apoia. Se não, ele apoia e tal, não sei o quê. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a classe, com os advogados, vamos ver se as ideias que eles têm são as mesmas das minhas para o momento que nós estamos agora, né? Que intensificou, né? Os problemas da advocacia são antigos, eles apenas se intensificaram agora durante a pandemia, né? Então, começamos a conversar e aconteceu espontaneamente, né? Eu não coloquei meu nome à disposição, eu apenas me dispus a conversar sobre os problemas da classe advocatícia, né? E aí começou a dizer, vamos, Vânia, por que não você? E eu comecei a perceber que meu discurso não estava muito coerente mesmo, doutor Nazil. Como é que eu chegava para dizer para o senhor, né? O senhor me representa, gosto das suas ideias, vá, mas irei lhe apoiar, mas não estou disposta a entrar dentro da campanha, né? E aí eu percebi que não, que a hora era agora, né? Que esse momento de pandemia a gente tinha que colocar tudo em perspectiva. O que nós temos para contribuir é agora, né? Eu acho que a gente não pode mais esperar. A gente não pode mais esperar que alguém chegue e salve, conserte as coisas. Nós temos que consertar as coisas no nosso espaço, no nosso entorno. Nós somos as respostas para os nossos problemas, né? Nós temos que mudar nossa mentalidade e enfrentar, e ir, né? Então, a partir disso, eu coloquei meu nome à disposição, mas não gosto da ideia de impor nomes. Então, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, o grupo já... o coletivo de advogados já estava muito grande, advogados e advogadas que estavam, né, nos escutando, dialogando de volta, e eu disse, olha, eu vou colocar meu nome à disposição. Né? Se todos se sentirem representados, se sentirem realmente confortáveis com a minha representatividade, né, de ter como representante, a gente pensa isso no registro da chapa. Por hora, né, eu vou apenas colocar meu nome à disposição para que a gente vá fluindo, vá conversando. E foi uma surpresa porque foi muito bem aceito, né? Eu confesso que é uma satisfação, ao mesmo tempo é uma resposta para o trabalho que a gente efetuou dentro, né, do meio jurídico, seja como advogada, seja como professora, né? Nunca deixei de ser advogada, porque às vezes a pessoa fica dizendo, o que é ser advogado? É peticionar? Né? É isso? Ir para a audiência, né? Fazer pareceres, né? Dialogar e chegar numa mediação, numa conciliação, o que é advogar? Advogar é tudo isso, né? Então, às vezes, eu vejo gente questionando a forma que algum colega faz a advocacia. Tem gente que vai só para o juizado especial, tem gente que vai só para a área trabalhista. E daí? Deixou de ser advogado? É menos advogado? Né? É mais advogado?
Nós somos advogados. Para ser advogado, basta você ter o OAB e você exercer, né? Até ensinando que seja, entenda? Então, assim, eu acho que a gente deve parar de nos separar, de nos dividir. Qualquer questão que nos divida, né, eu acho que ela não é bem-vinda para o momento. Eu acho que todos nós somos advogados e a advocacia que o senhor faz, o que eu faço, não deve ser diminuída. Às vezes eu fico vendo sobre a jovem advocacia, né? O novo advogado, eu chamo de nova advocacia. Tem 3 meses de OAB, então ele não deve estar aqui discutindo com a gente. Como não? Como não? Ele é advogado como eu, né? A realidade dele merece ser ouvida, a realidade dele merece, sim, ele que sabe as dificuldades que ele está passando. Então, foi assim que o nosso nome apareceu espontaneamente. Então, dia 11 de agosto, eu resolvi me colocar como pré-candidata, né, à presidência da OAB do RN, da OAB Mossoró, da subseção Mossoró, né, e a gente tem caminhado de uma forma realmente bastante feliz. Estarei candidata, vamos descobrir no dia do registro da chapa, né? Porque só vou realmente me registrar se eu sentir realmente que a classe está apoiando, que a classe quer, né? A minha maior pilar, né? Nós temos 3 no nosso projeto, né? É a união dos advogados, né? Doutora Vânia, eu tenho que chamar um intervalo. Nós vamos realmente conhecer os demais pilares, demais propostas de Vossa Excelência, mas não sai daí, voltamos já. Doutora Vânia Furtado, pré-candidata a presidente da OAB subseccional de Mossoró. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, continuando aqui nossa conversa com a pré-candidata a presidente da OAB subseccional de Mossoró, a advogada doutora Vânia Furtado. Doutora, já conhecemos um pouco da sua trajetória. Para quem não conhecia, para quem não é da área, pôde conhecer um pouquinho Vossa Excelência, que é a sua trajetória, sobretudo no meio jurídico, muito relevante na nossa cidade. Perceba a paixão, como a senhora fala, do magistério, daqueles momentos que a senhora teve, e com certeza a senhora, esse contato com os jovens advogados, não quero aqui olvidar, me furtar de dizer que a senhora é uma candidata forte, sobretudo nessa juventude aí, com todo o gás, que passou pela pandemia e vai enfrentar a advocacia nos próximos anos, quiçá a senhora esteja à frente da presidência da OAB aqui de Mossoró. Eu vou agora, doutora, apresentar alguns temas. Eu sei que a senhora não tem ainda um plano bem montado, sobretudo porque ainda tem a questão da homologação, não chama homologação, mas do registro da sua candidatura, mas eu vou jogar alguns temas, doutora, sobre prerrogativas e outros temas para ver o seu posicionamento. No mês de agosto, teve o Dia do Advogado, o mês da advocacia. Mas também, doutora Vânia, vimos alguns momentos tristes. Um advogado de Goiânia sendo espancado em plena luz do dia por 4 policiais. Como essa cena lhe impactou e como a senhora percebe a advocacia pós-crise, pós-pandemia? Doutor Nazil, eu acho que todos nós que somos advogados, né, ficamos impactados com aquilo que o colega passou. Foi um misto de indignação e tristeza, né? A gente vê um colega, né, no caso específico do que foi em praça pública, né, ele estava indo defender um mendigo que estava lá sendo abordado por policiais, né? E aí você perceba, né, a nobreza da atitude desse advogado lá, né? Defender uma pessoa, né, que estava lá, ele entendeu que estava tendo um direito seu, direito de liberdade, ficar e permanecer naquele ambiente público, né? Então, para esse momento agora, né, ainda não estamos na pós-pandemia, né? Ainda estamos, né, se Deus quiser, no final dela, né, se encerrando, até mesmo porque todos já estão sendo vacinados, né? Mas a gente teve
um agravamento de todas as nossas crises, nossas dificuldades, né, na advocacia foram agravadas durante a pandemia, né? A violação de prerrogativas foi uma delas, né, que se agravou bastante e é preciso, de fato, que a gente pense, né, repense em como a gente resolver isso, porque é um problema antigo, né? A pandemia só fez piorar, né? Como a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver isso? Não haverá um presidente ou uma presidenta que chegue e resolva milagrosamente esses problemas que são, né, antigos, né? Então, precisa-se sim que haja uma mudança de mentalidade, nossa, inclusive, enquanto profissionais, doutor Nazil. Eu explico melhor sobre isso, né? Rapidamente, vou ser mais breve. Sobre a violação de prerrogativas, eu já assisti algumas vezes em audiência um magistrado desrespeitar, violar alguma prerrogativa de um colega advogado e o outro colega simplesmente silenciar. Silenciar, inclusive, achar bom. Né? Porque aí, quando ele não consegue exercer o seu mistério, né, o outro advogado ficava pensando, bem, vai ser mais fácil para mim, para ganhar para o meu cliente. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nós temos que mudar a nossa mentalidade e nossa postura. O advogado que está ali tem que se indignar ao ver o colega tendo afronta à sua prerrogativa. Né? Inclusive, a sociedade também. O cidadão que está lá, o cliente que está lá, porque nada mais é o advogado, quando ele tem o seu direito, a sua prerrogativa profissional, é para defender o direito do seu cliente. Então, ele está ofendendo não só o advogado, né, o exercício da profissão, mas também o direito daquele cidadão que está ali. Né? Então, é necessário que a gente trabalhe uma campanha educativa, né, mas para a mudança de mentalidade, não só da sociedade, mas também, principalmente, de nós advogados, de nós nos entendermos enquanto classe, que devemos nos indignar, sim, com o que acontece com um colega, porque hoje é ele, amanhã serei eu. Né? Independente, há vários dizem, não, mas isso só acontece na área criminal. É porque não conhece a área civil, não conhece as outras áreas. A violação de prerrogativas acontece em todas as áreas. Né? Então, a nossa ideia realmente é que a gente se una enquanto classe, se fortaleça, porque uma pessoa só não vai fazer diferença. A gente tem que se unir e realmente defender nossas prerrogativas com mais veemência, com mais união. Né? Então, qualquer mudança que a gente precise realizar, é necessário realmente que a gente mude nossa postura, que nós nos unamos. Né? E aí eu me refiro à classe advocatícia e também com a sociedade, que tem interesse que essas prerrogativas não sejam violadas. Né? Doutora Vânia, eu particularmente sou bem crítico na atuação da OAB durante a pandemia. 2020, como a senhora falou, 2021 ainda estamos atravessando. Uma das propostas foi ter fornecido uma ajuda, alimentação, de, salvo engano, R$300 para os colegas advogados com situação mais crítica poderem usufruir. Eu não conheço, doutora Vânia, nenhum advogado que fez os pedidos e recebeu esse valor. Não sei se a senhora conhece. Mas, a partir desse link, como a senhora viu a atuação da OAB, seja a nível do Rio Grande do Norte, seja a nível de Mossoró, com a pandemia, na assistência aos colegas advogados? Bem, doutor Nazil, não gosto muito da ideia do julgamento, né? Mas a gente tem que convir que nada é perfeito, né? E deixou a desejar. Né? Deixou a desejar a atuação da OAB. Na minha visão, né, é que faltou diálogo, com a classe advocatícia especificamente. Né? Eu sei que estávamos isolados em casa, eu tenho consciência disso, mas, que era um momento novo, que pegou todos os gestores, né, realmente despreparados para essa realidade, porque eu digo muito, nós conversamos durante a pré-campanha, né, nós advogados, durante a campanha, mas depois que vem a gestão, o diálogo parece que se fecha. Parece que a gente não tem mais que continuar dialogando. E é um erro. É um erro por quê? Porque nós, advogados, sabemos que a legislação muda todo santo dia. Se entrar no site da presidência, a gente vai ver todo santo dia tem modificação em nossa legislação. Então, nós devemos estar sempre atualizados com a realidade que acontece. Então, é natural que no pleito anterior não tenha tido nenhuma proposta no seguinte sentido. Se houver uma pandemia, o que é que a OAB vai fazer? É claro que não teve. Nós todos fomos surpreendidos. Contudo, por que não se abriu um diálogo, né, durante a pandemia, para a realidade que os advogados estavam enfrentando? Como é que a gente poderia fazer para nos unir? Como a gente poderia fazer para nos ajudar, né, enquanto
classe, né, e quanto a entidade em relação ao próprio advogado, né? Eu digo quanto classe porque eu tenho ido a vários escritórios, conversado com diversos advogados e tenho visto os advogados mais experientes, eles têm dito que estão sobrecarregados, mais experientes que eu digo reconhecidos há mais tempo, escritórios grandes, de grande porte, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então os advogados que faziam advocacia individual, que não foram para as redes sociais, esses realmente foram apagados, né? Ficaram apagados, né? Dentro de casa, isolados, né? Então eu vi os advogados dizendo, nós estamos sobrecarregados aqui durante a pandemia. A pandemia não nos atingiu, né, de uma maneira, muito pelo contrário, nos encheu de clientes. E eu fico vendo, então assim, e aí eu não estou dando conta. Vários advogados dizendo isso. Então, se a gente conseguisse dialogasse melhor, talvez colocasse esses advogados, né, que estão com dificuldade, com esses que estão sobrecarregados também com dificuldade, né? Então, eu acho que faltou diálogo entre nós, entre a classe advocatícia, entre a entidade e os advogados. Eu acho que a gente precisaria, sim, dialogar mais e a gente pensar, todos juntos, conjuntamente, em propostas, em sugestões. A gente não pode achar que, só porque é presidente da OAB, tem todas as respostas. Não, quem tem as respostas é a classe advocatícia. A gente tem que estar aberto ao diálogo para que essas propostas sejam feitas, né? Eu confesso também que eu não conheço nenhum advogado que solicitou e recebeu. Não vou dizer que eu não conheço, né? Agora, eu conheço várias advogadas que solicitaram, por estarem grávidas, né, a anuidade que ela fosse isenta, né, no período a anuidade do período da gravidez, né? E isso tiveram deferidas, né? E eu conheço alguns que conseguiram nesse aspecto, mas realmente a OAB pecou por essa falta de diálogo, que devia ter se aproximado mais, ter escutado a realidade de cada um e tentado fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que foi isso que faltou. Uma das dificuldades maiores, doutora, para quem milita na advocacia, foi essa questão de ter acesso ao magistrado, seja para despachar, seja para deliberar. Sobretudo, doutora Vânia, quem milita no interior do estado. Eu cheguei numa comarca, cadê o magistrado? Home office. Cadê o promotor da cidade? Home office. O assessor do juiz, doutora Vânia, eu não encontrei o rapaz. Precisa de digitalizar o processo. Não tinha ninguém capacitado lá na vara para digitalizar o processo, porque o diretor de secretaria estava home office. Uma situação terrível que eu acredito que aqui em Mossoró, graças a Deus, no caso, o doutor Breno, foi mais acessível, foi mais compreensivo, mas as comarcas do interior sofreram bastante. Doutor Nazeu, do conhecimento, né, de todos que sempre houve a gente sempre escutou, antes da pandemia, relatos de que eu não estou conseguindo despachar com o desembargador, né, não estou conseguindo despachar com o juiz. A gente ouvia relatos como esses, né, não eram isolados, né, mas também não eram generalizados, né. Com a pandemia, a gente não conseguia falar com o serventuário. Né? Não é desembargador, o promotor, o juiz, não. A gente não conseguia falar sequer com o servidor. Né? Foi a situação crítica, né, que nós passamos todos, a realidade que nós passamos. Então, é necessário reatar laços. É necessário reatar laços, abrir novamente o diálogo, chegar junto, né, e fazer as instituições como um todo, o judiciário, né, os delegados de polícia, os diretores de presídio, os serventuários, entender que precisamos, né, quando eu digo precisamos, não é só a classe advocatícia, não, é a sociedade. Precisa que a gente volte a dialogar, que volte a falar com os advogados, né? É preciso realmente que a gente reate esses laços com a sociedade e com as instituições. Então, é preciso que a gente sensibilize, né, essas instituições e esses servidores de que essa realidade do advogado é necessário que a gente volte a conversar. Muito bem, doutora Vânia Furtado, pré-candidata a presidente da OAB subseccional de Mossoró. Não sai daí. Próximo bloco, vamos continuar o diálogo com a nobre doutora, e a temática vai ser a mercantilização da advocacia, que se agravou na pandemia. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, doutora Vânia Furtado, advogada, pré-candidata
a presidente da OAB Subseccional de Mossoró. Conhecemos a sua pessoa e algumas opiniões sobre a própria instituição OAB na pandemia, sua atuação e também temas como prerrogativas. Mas um ponto central, doutora, foi, ao meu ver, que a senhora precisa nos ajudar a entender aqui, o seu posicionamento, é sobre o agravamento da mercantilização da advocacia. Um exemplo clássico, que pode acontecer com qualquer advogado, mas aconteceu comigo. O cliente foi no escritório, eu mostrei assim, a área de atuação, o que era para ser feito no caso dele. De maneira verbal, nós ajustamos o contrato, doutora Vânia. Ele ficou de voltar, dar a resposta, mas me liga dizendo, doutor, encontrei um advogado que fez pela metade do valor que o senhor propôs, vou ficar com ele. Uma situação dessa, doutora, assim, esse tipo de postura profissional, como a senhora vê hoje? A gente volta novamente para o nosso problema de mudança de mentalidade, né? Em dois aspectos, dona Zil. Primeiro, eu acredito que o advogado que, porventura, desvaloriza seus honorários, ele está fazendo isso não porque exatamente ele quer, mas por um contexto de crise e necessidade. Começa por aí. Então, a gente entender que esse advogado está fazendo isso não é simplesmente para tomar por tomar o cliente do colega, e sim por um contexto de crise e necessidade. Mas também é preciso que a gente mude a mentalidade desse advogado em que ele perceba que ele desvalorizar os honorários dele vai afetar toda uma classe, inclusive a ele mesmo. Desvalorizar, né, os honorários nunca foi solução para nenhum profissional liberal. Então, é preciso, sim, uma campanha de conscientização para a mudança de mentalidade, né, que essa atitude não é ética por parte do colega advogado, né, e que ele está dando um tiro no pé. Porque ele será prejudicado na frente por essa atitude que ele está cometendo. Se ele acha que no momento, por um contexto de crise e necessidade, ele vai conseguir o cliente, né, para a sua causa, mas posteriormente ele será prejudicado. Então é importante que a gente realmente se una enquanto classe, né, e que esse tipo de atitude não seja realizado. Então merece sim esse advogado ser denunciado perante a OAB, eu entendo que sim, e a gente conversar com ele e, se for o caso, realizar a punição. Porque essa não é uma atitude, né, que se deve tomar com o colega. O colega bota um preço, o outro chega lá e eu faço mais baixo. Né? Então, quem relata muito isso, doutor, são inclusive os colegas criminalistas. Né? Eu não sou civilista, na minha área é civil, mas eles relatam que é muito comum que chega na delegacia, bota-se um preço, na porta um colega já aborda dizendo que faz um preço menor, quando chega no carro já tem um preço menor. Então, isso é um absurdo. Né? É uma atitude realmente altamente reprovável por parte da classe. Então, se alguém está fazendo isso, se algum colega está fazendo isso, por favor, pare imediatamente. Né? Essa não é a forma da gente conseguir sair desse estado de crise. Né? A gente precisa se fortalecer e não enfraquecer a advocacia. Né? E, nesse contexto também, eu tenho que falar sobre essa campanha que precisa ser feita também para a sociedade, com relação aos honorários sucumbenciais. Né? Mas isso eu falo em outro momento. Doutor, fique à vontade. A nossa classe, doutor, é muito desunida. Infelizmente, nós temos que ser bem claros e objetivos. Eu procurei, deixa eu tentar fechar o raciocínio. Procurei uma pessoa, um pedreiro, para sentar o piso lá de casa. A senhora acredita que 3 pessoas que eu procurei tinham o mesmo preço, padronizado? Nós temos uma tabela, né? Mas, assim, se o profissional da construção civil, eles conseguiram, mesmo sem ter as garantias, as leis que nos protegem, ter um certo corporativismo, nós percebemos que em nosso meio, infelizmente, há uma concorrência, como a senhora falou, desleal. Pois é, mas isso está mudando, viu, doutor Nazil? Eu tenho conversado por aí e eu estou vendo que nós estamos nos unindo. Essa pandemia veio para transformar muita coisa e vai transformar a classe advocatícia. E estamos iniciando isso aqui em Mossoró. A classe está se unindo. Registro o que eu estou dizendo. Independente do resultado dessas eleições, a classe advocatícia sairá outra para a gestão de 2022. Independente de eu ser presidente. Nós iremos sair transformados. Eu lhe garanto isso. Boa. Assim, eu percebo assim, o brilho nos seus olhos, a maneira como a senhora fala da advocacia é ímpar, é algo que nos inspira.
Acho que quem está em casa percebe a sua a empolgação, doutora. Eu fico muito feliz de a senhora estar no estúdio, tratando sobre temas tão importantes. Tem alguma coisa, doutora, assim, a senhora queira falar a respeito dos advogados estudarem, a senhora que vem do meio acadêmico, se é necessário, doutora, um advogado fazer um mestrado, uma especialização, um doutorado, a senhora que vem do meio acadêmico? Eu entendo, na verdade, que só é necessário mestrado e doutorado se ele assim entender, né? Eu sou muito a favor das liberdades individuais, né? Eu sinto essa necessidade, eu gosto, eu tenho paixão, né? E aí é interessante, sim, fazer um mestrado e um doutorado. Eu acho que isso é apenas para quem tem esse prazer. Agora, estudar é uma realidade para sempre do profissional do direito, né? Como a gente estava colocando agora, a legislação muda todo dia. E a gente não vai ter aula de professor explicando como é que se aplica, as consequências, os efeitos. Nós temos de ser autodidatas sendo advogados. Então, todo dia a gente está estudando. Faz parte da realidade, né, do advogado estudar todo dia. Então, é uma prática, e eu entendo que é um prazer para todo advogado estar atualizado, estar estudando, né? Então, eu acho que vai da cabeça de cada advogado entender que precisa fazer um mestrado e doutorado. Eu não acho que precise, mas se realiza, eu apoio. E o OAB pode ser um facilitador, doutora Vânia, nesse contexto. A ESA, né? Seja fazendo convênios com as instituições. Né? Eu acho que é importante, a advocacia, né, permite essas diversas realidades, né? Nós, enquanto advogados, nós somos todos diferentes, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui, a doutora Paula, que está aqui no estúdio, é mulher advogada, mas a realidade dela é diferente da minha, mesmo nós sermos mulheres advogadas. Então, na advocacia advocatícia também é natural que seja assim. Então, aqueles advogados, por exemplo, que escrevem, que são mais na seara de cientificidade, né, de produzir pareceres, né, eu acho que é muito importante para todos nós, principalmente os advogados públicos, né? Quem exerce a advocacia pública precisa desse estudo, precisa dessa profundidade. Então, a ESA realmente poderia, sim, conseguir, né, mais cursos de mestrado, doutorado. Tem convênios de especializações, vários, né? Mas mestrado e doutorado realmente eu ainda não vi. Mas é uma excelente proposta, viu, doutor Nazir? Eu vou já anotar. Muito bem, doutora Vânia Furtado, pré-candidata a presidente da OAB Subseccional de Mossoró. No próximo bloco, as considerações finais. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, doutora Vânia Furtado, advogada, pré-candidata a presidente da OAB Subseccional de Mossoró. Se você chegou agora, não fique triste. Doutora Vânia, nós colocamos nossos vídeos semanalmente no YouTube. Então, o vídeo com a doutora Vânia Furtado também vai estar lá e você vai poder rever essa entrevista. Doutora Vânia, antes das considerações finais, eu ainda tenho algumas perguntas. Alguns críticos da OAB têm, assim, apontado como uma crescente ideologização da própria instituição, da própria ordem, que a mesma tem sido usada como palanque político. É preciso separar, doutora Vânia, o que o presidente da OAB fala do que a instituição defende da categoria, como a senhora vê presidentes da OAB, seja a nível estadual ou federal, colocando seu posicionamento no Twitter, criticando e apontando A e B ideologias. Como a senhora vê essa questão? Para o momento atual, doutor Nazil, é um desafio muito grande essa situação política que nós enfrentamos atualmente, né? Da polarização. Né? É visto, é só entrar nas redes sociais, não precisa nem ser da área advocatícia, né? Qualquer jurídica como um todo. É só você entrar em qualquer rede social, você vê a polarização, né? Das políticas partidárias, eu me refiro. Né? E eu entendo que a OAB, né, ela deve tratar daquilo que é o foco principal. O foco principal é o advogado, a atuação dela e a defesa da sociedade. Aí você diria,
Se a defesa da sociedade está aí, então ela deve se entrar em ideologias ou partidarismo de maneira nenhuma, né? Os temas, o partido que a OAB deve ter é a partir do advogado, da advogada e a defesa dos interesses destes, né? Por consequência, né, por estarmos inseridos na sociedade, por termos respeitabilidade da sociedade, é que devemos, sim, nos manifestar nos temas que são caros à sociedade, né? Então, a gente não deve se furtar a isso. Contudo, nos posicionar por ideologia de A ou B, partido de A ou B, candidato A ou B partidário, isso realmente deve ficar longe da instituição. Eu entendo que a instituição ela deve ser apartidária, né? E nós não devemos nos vincular a isso, mas devemos sim ajudar o gestor, fazendo nossas críticas, nossas sugestões, isso em todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal, mas com interesse da classe e da sociedade, e não com interesses de pequenos grupos ou de grupos partidários, de interesses externos à instituição, né? Os interesses externos da instituição não devem invadir a instituição, né? Então, é importante que eu sempre me identifiquei como suprapartidária, né? Então, eu realmente, essa postura que eu tenho como profissional, em nível pessoal, né? E entendo que, para a OAB, ela tem que ser apartidária, né? Então, a gente tem que separar, sim, essas questões. Será um grande desafio, né? Porque em todo lugar ficam se questionando. Tudo que você se posiciona, se pergunta, mas está defendendo tal lado, tá defendendo, né? Você é da situação ou da oposição? Eu acho que tudo que nos separe, né, deve ser esquecido e botado de lado. E nós temos que pensar em só coisas que nos unam, né? Então, os interesses da liberdade, né, da livre iniciativa, né, de todos os direitos que a gente tem previsto na Constituição, esses que devem ser realmente nosso foco, né, e não a questão de partidarismo. Doutora Vânia, já vamos para as considerações finais, já vamos caminhando para o fim do programa. Que pena. Mas, assim, os pilares que a senhora entende ser necessário em todos os candidatos da OAB, de maneira bem genérica, bem sucinta. Vou tentar. Tenta aí, doutor, me ajuda a entender. Basicamente, eu entendo, doutor Nazil, que para ser, né, estar apto, né, a ser presidente da OAB, o que precisa é a vontade. A vontade de fazer o melhor pela classe advocatícia. Eu acho que o que precisa é isso. O que vai qualificar quem é o melhor presidente é a vontade de fazer o que é melhor para a classe advocatícia, né? Então, tornar a classe mais forte, mais respeitada, né? Mais altiva. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? E, para nossa felicidade, eu acho que todos que estão no nosso grupo, né, no nosso coletivo, têm essa vontade de fazer o que é melhor para a classe, né? Ótimo, excelente. Doutora Vânia Furtado, conheci Vossa Excelência nos corredores da UNP. Rafaela, minha esposa, era, no caso, acadêmica de lá, e teve um professor que reprovou ela na cadeira. E eu, lendo a prova, eu vi, opa, eu tenho que fazer um recurso aqui, eu posso recorrer. E o que foi crítico, foi difícil, porque ele deu resultado no último dia, antes das férias, mas conseguimos o contato de Vossa Excelência, entregamos o pedido diretamente em suas mãos, e a senhora olhou para ela, olhou para mim e disse, vou cuidar disso hoje. Era 7 horas da noite, e antes da meia-noite já estava no sistema. A senhora teria feito uma junta dos outros professores para analisar o recurso, e teria sido positivo, foi deferido, e ela passou na disciplina. Eu me surpreendi, e percebo a seriedade como a senhora trabalha. Falamos no caso acadêmico, mas eu acredito que, eu não conheço a senhora como advogada, não tivemos assim, no caso, não estivemos em lado oposto, mas só esse simples fato de uma ajuda a uma jovem acadêmica já me deu assim, a alegria e a confiança de que, se os colegas assim o confiarem, eu teria certeza que a senhora me representa. Nossa, me emocionei agora, né? Eu confesso que eu não lembro desse episódio especificamente, mas eu sempre gosto de dizer que é importante que nós tenhamos empatia, né, da realidade do outro, né? Então, quando uma pessoa vem, né, uma prova no último dia de aula e tal, né? Então ela vem com aquele sentimento, né, de estar ali com o coração constrito, né, apreensivo. Eu acho que a gente precisa dar esse olhar,
A gente precisa dar uma olhada, a gente precisa fazer a nossa parte. Do que estiver ao nosso alcance, a gente precisa fazer, doutor Nazil. Então, fico feliz que tenha dado tudo certo, né? E se não tivesse dado, eu gostaria de dizer que eu teria feito a mesma coisa, né? No sentido de dar celeridade, de dar uma resposta, de fazer o que tiver ao meu alcance para realmente ser justa, né? E fazer o que a gente pode fazer, né? Muito bem, doutora Vânia Furtado, advogada, pré-candidata à presidência da OAB subseccional de Mossoró. No caso, é muito conhecida no meio acadêmico, esteve à frente da UNP, o Departamento de Direito da UNP, por vários anos 12 aqui, anos. 12 anos na cidade, e colocou o seu nome à disposição como pré-candidata. Doutora Vânia, os outros 3 colegas vieram aqui, doutor Emerson, doutor Luiz, a senhora fechou o quadro com chave de ouro, a presença de Vossa Excelência aqui, em nome dos pastores, em nome no caso, dos que nos assistem, o meu muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. De fato, foi realmente uma coisa que foi desejada por mim, conhecer o Dr. Nazil nesse trabalho que ele faz, que eu já assistia. Ele não acredita, mas é verdade, né? Eu já assistia, já era fã. E para mim está sendo uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar aqui, conhecendo os estúdios, tendo a oportunidade de falar para vocês, né, de conhecer mais profundamente. Até estou pleiteando aqui com o Dr. Nazil que a gente faça de novo esse diálogo sem câmeras, né, para a gente conversar. Eu possa falar o dia inteiro. Muito obrigada a todos. Muito bem, permaneçam com a programação da TV AD, os eventos e os cultos, e até mais um momento, próximo momento com Dinâmica do Direito. Que Deus abençoe a todos.